No vídeo de hoje eu vou recomendar algumas opções de notebooks para quem precisa trabalhar, para quem quer comprar para jogar, enfim, para fazer um pouco de tudo eu vou trazer nesse vídeo aqui. Se é a sua primeira vez nesse canal, meu nome é Sérgio Júnior, aqui eu falo de tecnologia voltado principalmente para PCs de alto desempenho, mas de vez em quando eu trago aí coisas sobre celulares, enfim, tudo que abrange o mundo da tecnologia. E sem mais delongas, bora pro vídeo de hoje. Antes de eu mostrar as opções que eu separei para vocês, eu queria mostrar essa notícia de que o Brasil subiu impostos de importação de mais de 1000 produtos. Quando a gente fala imposto de importação, a gente fala tudo que o Brasil não produz e tem que comprar de fora. Isso inclui celulares, TVs, computadores, eletrodomésticos, então tudo isso aí está incluído. Então é possível que dentro dos próximos meses, além da crise de chips de memória RAM, a gente pode ter um acréscimo em toda a cadeia de produtos voltados à informática que o Brasil não produz, então logo ele vai importar. Então, caso você já esteja pensando em trocar a sua máquina atual ou você vai precisar montar uma nova para algum objetivo específico, talvez seja interessante você começar a avaliar a compra o quanto antes. E nos próximos dias eu quero trazer aqui no canal listas de compras de smartphones, PCs gamers. Eu vou tentar compilar o melhor que eu achar para trazer aqui, então se você gosta desse tipo de conteúdo, considere deixar o seu like e a sua inscrição. Vou começar recomendando um notebook do Saldanha Informática, que é um site de recondicionamento, né, de produtos de tecnologia, celulares, computadores, notebooks principalmente. Eu já adquiri um produto nesse site, ocorreu tudo bem, sem nenhum problema. A maior dificuldade é com as entregas, com essas crises dos correios aí. Pode ser que no momento que você compre aconteça alguma coisa, mas tirando isso, o produto em si vem tudo certinho. Eles dão garantia de até 6 meses, se eu não me engano, pode depender de acordo com o produto que você adquirir, mas isso você vai ter a informação antes de finalizar a compra. Eu escolhi esse modelo porque por R$ 2.100 você vai levar um Lenovo ThinkPad. Esses modelos de notebook são pensados primeiramente para produtividade, né? Para quem vai trabalhar, enfim, fazer tudo que envolve produtividade, que acompanha o Intel Core i7-10510U. Esse U no final significa que não é a versão de notebook mais potente que você encontra, né? Se tratando de processadores para notebook, porque nos Intel você encontra a linha H e a HX, sendo a HX o modelo de mais desempenho, que geralmente acompanha notebooks gamers, né, devido todo o contexto da jogatina, mas ainda assim, sendo um i7, vai acompanhar bastante núcleo físico, que vai ajudar nas tarefas de produtividade. Esse notebook em particular vem com 16 GB de RAM, 256 GB de SSD, não é muito, mas é honesto, então você vai conseguir instalar o sistema normalmente, e para quem vai usar exclusivamente para produtividade, é mais do que suficiente. Para você encher 256 GB de arquivo, demora bastante. Na verdade, depois do sistema fica aproximadamente 170 GB livre, mas ainda assim, para você encher 170 GB de arquivo do Excel, vai demorar bastante. Tela de 13.13 polegadas, que acaba sendo um pouquinho menor, mas que vai ajudar na mobilidade para quem não gosta de ficar carregando mala grande por aí. A tela é de Full HD e esse modelo vem acompanhado do Windows 10, que é bem tranquilo subir para o Windows 11, é bem fácil, dá para fazer pelo próprio sistema mesmo de forma automática. E por R$ 2.200 à vista ou R$ 2.300 parcelado em 6 vezes, pode ser interessante porque não se sabe como esse mercado de informática vai estar daqui a alguns meses. Então, se você precisa ou vai precisar de um computador para os seus projetos no presente e no futuro, talvez a hora de comprar seja agora mesmo. Esse notebook da Asus eu já recomendei ele em outra lista aqui do canal, e ele sempre vai ser recorrente nessas listas devido ao preço que ele tem com o que ele entrega. Ele tem um defeito específico que eu já vou falar para vocês, mas tirando isso, tudo é muito interessante. É o Asus VivoBook Go 15, que acompanha esse processador AMD Ryzen, que no caso dos AMD Ryzen, o vídeo integrado deles é muito competente, sendo melhor em muitos casos do que os da Intel mais antigos, né? Se tratando, por exemplo, de um i7 de 10ª geração. Ele acompanha 8 GB de RAM, só que tem um problema nisso, que ele não aceita upgrade de memória RAM, então é 8 GB soldado na placa e acabou. 256 GB de SSD, que esse sim é expansível, só que ele vem com Linux também, e aí fica aquela escolha de que se você é uma pessoa mais entusiasta que já saberia trocar o Linux pelo Windows, talvez compense pelo preço. Quando está no seu preço padrão, fica por cerca de R$ 2.200. Quando eu separei esse link, ainda estava disponível, mas eu ainda vou deixar disponível porque provavelmente vai voltar em algum momento. E entre pagar R$ 2.200 em um notebook recondicionado, que apesar da configuração ser interessante e ter a garantia lá do Saldanha Informática, e em um notebook novo que vai ter a garantia direto da fábrica, talvez para você faça mais sentido comprar o notebook novo
com a questão de que só tem 8 GB de RAM, que não é expansível, mas para quem só for usar para produtividade não é tanto problema assim. E a questão dele vir com Linux, que é totalmente contornável, mas é claro que sempre tem aquela pegadinha da garantia, então saiba que se você quiser economizar e acabar comprando esse modelo de notebook ou algum outro que venha com Linux, se você trocar o sistema pode ser que você perca alguns recursos da garantia. É sempre bom se atentar aos termos de uso. A tela dele já é um pouco maior do que o ThinkPad que eu mostrei para vocês, 15.6 polegadas, né? Cerca de 2 polegadas aí a mais. Tela Full HD, e o que eu não gosto desse tipo de modelo de notebook é que o botão de power vem junto do teclado. Eu já expliquei isso aqui no canal, que eu não gosto devido o fato de que se o teclado der problema, você fica impossibilitado de iniciar o computador, a não ser que você aprenda a fazer a ligação direta ali nos canais da placa-mãe do notebook, ou que você eventualmente troque o teclado inteiro só porque o botão de power vem junto do teclado. Mas existem notebooks dentro dessa faixa de preço de R$ 2.200 que o botão de power é separado, então já vai uma dica aí, caso você vá comprar algum notebook no futuro de alguém conhecido, de uma OLX da vida, sempre dê preferência a notebooks que o botão de power é separado do teclado. Agora eu vou passar para vocês esse notebook da Lenovo, o IdealPad Slim 3. Ele tem um fator muito intrigante, que o botão de power dele não é no teclado, né, que é uma coisa que eu reclamo bastante. Ele é aqui na lateral, né, nessa lateral aqui, junto com as entradas que o notebook acompanha. Ele tem essa parte de cima aqui que é o alto-falante. Eu achei muito interessante, porque muitas vezes o alto-falante de notebook é na parte de baixo, é muito estranho, fica abafado o som. E aqui vem nessa parte de cima, bem ao estilo MacBook Pro, né? E indo para o mais importante, é o notebook que tem um Intel Core i5 13420H. Então, como eu falei para vocês, o primeiro que eu mostrei para vocês tem o final U, apesar de ser um i7, né? Então, o legal dele é que ele acompanha mais núcleos físicos, que ajuda no processamento das coisas no computador. Essa linha H, ela acaba tendo mais potência, né? Como um carro que tem mais cavalos, então ajuda o processador a ser mais espertinho em muitos fatores. E apesar de ele acompanhar somente 8 GB de RAM, são 8 GB de RAM de última geração, ou seja, mais rapidez nos processos gerais que o computador vai fazer, além de que você pode fazer o upgrade posteriormente, tanto de memória RAM quanto de SSD, só que se tratando do início de 2026, fazer upgrade de RAM vai ser um pouco caro, né? Mas se for somente para produtividade, 8 GB de RAM, ainda mais sendo o DDR5, que é o modelo mais atualizado, tá ótimo. Já vai acompanhar o Windows 11, você não vai precisar mexer no sistema de forma alguma. E uma outra curiosidade dele que eu posso passar para vocês é que a porta de USB-C que ele tem aqui na lateral esquerda, ela também transmite imagem. Isso não é comum em notebooks dessa faixa de preço, mas é uma coisa que a Lenovo sempre traz. Dentro do quesito de notebooks, a Lenovo é uma das marcas que já faz um tempo que traz os melhores custo-benefício. E agora eu vou deixar para vocês o Lenovo Lock-E, que tem esse i5 12450HX, sendo o HX é o modelo mais potente que um notebook com Intel costuma entregar. Possui 8 GB de RAM, que também você pode aumentar posteriormente, 512 GB de SSD e uma RTX 3050. Essa placa de vídeo, apesar dela já estar ficando um pouco antiga, ela ainda suporta bastante coisa. A tela dele é de 15.6 e ela tem a taxa de atualização de até 144 Hz. O único ponto negativo dessa linha de notebooks da Lenovo é que, pelo fato dele ter um hardware de alto desempenho, quando a gente fala de alto desempenho, se tratando de computadores, a gente fala de aquecimento, de temperatura alta. Então é imperativo que você, comprando esse modelo de notebook, você use ele numa plataforma, naquele suportezinho de notebook, até porque sendo notebook gamer, provavelmente você vai ter teclado e mouse à parte, então isso é bem tranquilo, custando 4.200 à vista ou 4.500 em até 10 vezes. Agora uma indicação peculiar que eu vou fazer para vocês já vão entender o porquê é peculiar. Eu achei aqui no site da Avel, lembrando que não estou recebendo nada para divulgar nenhuma marca, é uma recomendação de consumidor para consumidor. A única coisa que eu ganho é se caso você se interessar por um notebook e adquirir através de um dos links que vão estar na descrição e no comentário fixado, eu ganho uma pequena comissão da empresa que está vendendo ele, então você não vai pagar nada mais por isso. E no caso desse notebook da Avel, nem isso eu vou ganhar, porque eu não tenho nenhuma parceria com ele. Geralmente rola um código para você colocar no final da compra e aí sim eu ganharia alguma coisa, mas não tem problema nenhum, eu recomendo do mesmo jeito. Esse notebook ele tem uma configuração muito interessante, GeForce RTX 4050 de 6 GB, já é um modelo mais atualizado de placas de vídeo da Nvidia, então você vai acessar os
os recursos de inteligência artificial, principalmente para quem quer garantir uma jogatina mais fluida, né, seja em jogos online ou em single player mesmo. Os recursos de upscale de imagem da Nvidia estão muito interessantes nesse sentido. Acompanha um Ryzen 5 7640HS, esse HS é o mesmo esquema do HX, né, da Intel, então é um processador de alto desempenho se tratando de plataformas mobile, né, notebooks. SSD NVMe de 256 GB de quarta geração, ou seja, NVMe é um protocolo de leitura e escrita que os SSDs possuem, sendo os principais que a gente tem no mercado SATA e NVMe. O SATA, o limite dele é ali os 500 MB, 600 MB. O NVMe ele já atinge leituras muito superiores. Já temos disponível a quinta geração de SSDs NVMe que podem chegar a mais de 14 GB de leitura por segundo. Então é bastante coisa. E esse modelo não deixa a desejar, conseguindo fazer uma leitura escrita, né, que é o processo de você instalar e carregar coisas, seja jogos, programas, enfim, a 4.800 MB ou 4.8 GB por segundo, bastante coisa. Tela Full HD 15.6, que atinge até 144 Hz, e o peculiar que eu disse para vocês é que ele não acompanha sistema operacional, ou seja, não vai vir nem com Linux, nem com Windows. Isso abre uma brecha de manutenção muito interessante que, não vindo com o sistema operacional, a Avel provavelmente vai dar suporte sim, independente do sistema que você utilizar, porque provavelmente a assistência deles vai ser via hardware. Se você provar que você nunca abriu o notebook para fazer nada, provavelmente você vai conseguir acessar a garantia deles caso necessário, né? Porque a ideia é que a gente nunca precise de assistência de garantia dessas empresas, mas eu achei interessante porque abre essa margem de que você não precisa se preocupar de alterar o sistema, porque eles não vão ligar para isso, até porque eles vendem o modelo sem nenhum sistema. Então, por R$ 5.500, o notebook que já acompanha uma 4050, que é uma placa de vídeo extremamente atualizada, você não vai precisar se preocupar com isso por um tempo. Um processador também de alto desempenho, se tratando de notebooks, e a única coisa que ficaria pendente seria a memória RAM, que sendo o DDR5 de 5.600 MHz, você vai conseguir jogar muitos jogos somente com 8 GB de RAM, principalmente dependendo do sistema que você usar, Windows 10 ou até mesmo o sistema Linux. O Windows 11 ele consome um pouco mais de RAM, mas você consegue também contornar isso. E é claro que sempre tem a opção do upgrade de RAM, que não é uma opção no momento presente, mas a gente espera que no futuro seja. Já falamos de Lenovo, já falamos de Avel, agora vamos falar de Acer Nitro. Eu gosto muito da linha Acer Nitro. O meu porém mais tocante na linha de notebooks da Acer é o acabamento, que geralmente é em plástico, então não vem nenhuma parte de metal. Esse notebook acompanha um Ryzen 7, então sempre lembra da sequência 3, 5, 7, 9. Essa numeração é recorrente em processadores voltados para computadores pessoais principalmente e indica desempenho, tá? Em todas as vezes. Então o 3 vai ser o mais fraco, o 5 é o mediano, o 7 é bom e o 9 geralmente costuma ser o melhor. Então esse tem o 7 que já está na casa do muito bom e é um dos modelos mais atualizados, o 7735HS, que de novo é um modelo forte se tratando de notebooks, RTX 4050, muito bom, e tem 16 GB de RAM. Isso é interessante comparado com o da Avel, que só tem 8 GB. Esse já acompanha 16 e o único pulo do gato nesse processo é que ele acompanha o sistema Linux, que você pode ter aquela questão de se trocar, pode ter problema com a garantia. Isso aí vai depender de como o fabricante entender caso você tenha algum problema, mas se tratando do apanhado geral, tem um bom processador, uma boa placa de vídeo, já vem com 16 GB de RAM, que já te livra de você precisar pagar 4 vezes o valor que normalmente seria por conta dessa crise devido às inteligências artificiais. Já acompanha 512 GB de SSD, que também é um tamanho bom, dá para instalar aí uns 2 jogos recentes com folga. E nesse anúncio não tem pegadinha, é 5.500 em 12 vezes sem juros. E chegamos nele, um dos notebooks que eu considero um dos melhores benefícios dentro dessa casa dos 5.000 e pouquinho. Ele já chegou a ficar mais barato que isso aqui, mas aqui no Brasil, informática é algo que oscila praticamente todo santo dia. Então não tem como a gente esperar uma estabilização. Notebook com excelente configuração também, RTX 4050, Intel Core. Esse Intel Core 5 210H, ele é um modelo refresh, né? Ele é um modelo refinado de processadores Intel de última geração, que ele tem um baita desempenho, tá? Isso eu garanto para vocês. Já acompanha 16 GB de RAM, tem 512 GB de SSD e o Windows 11, então isso daqui já vai vir redondinho, fechadinho. Você pode pagar 5.864 à vista
ou 6.588 em até 10 vezes. E se você tiver esse orçamento disponível, eu recomendo de olhos fechados que você já vá direto nessa opção aqui desse Asus V16, né? Esse é para não ter dor de cabeça, porque ele acompanha o Intel i5 13420H, que é um modelo de desempenho considerável, 16 GB de RAM, muito importante isso no início de 2026. Ter 16 GB de RAM já de fábrica já te adianta bastante coisa. 512 GB de SSD, dá para fazer bastante coisa também. Tela de 15.6, LED IPS. Painel IPS costuma ter cores muito vibrantes, né? Muito vivas. Bem interessante também. Esse notebook suporta uma transmissão de imagem de até 165 Hz, uma taxa bem alta aí, até competitiva para quem quer jogar esses jogos online mais competitivos. E já acompanha o Windows 11, então redondinho por 6.383 no momento, em até 10 vezes sem juros. Esse modelo de notebook é um modelo já da linha gamer da Asus, né, o Asus TUF. Excelente notebook para todas as tarefas, vai acompanhar a 4050, Intel Core 5 210H, já acompanha 16 GB de RAM, importantíssimo, 512 GB de SSD, já tem o Windows 11, então outro notebook redondinho, tela LED, 144 Hz, vai vir completo, e esse teclado, se tratando de um notebook de uma linha gamer, vai ser possivelmente um teclado mais resistente, e acompanhando o botão de liga e desliga fora do teclado, eu já assino embaixo. Então, se você tem esse orçamento, é um pouco salgado, tá começando a ficar caro. E agora chegamos na casa dos 10 mil reais com esse Acer Predator. A linha Predator é muito bacana. Infelizmente, o botão de power está junto do teclado, mas esses notebooks da Acer costumam ter uma durabilidade muito interessante para quem quer ou precisa de muito desempenho. Esse notebook tem um i9 14900HX, ou seja, é um i9 que já é muito bom, o modelo HX, que é o melhor que um Intel de notebook poderia ser, 14ª geração, muito atualizado, 32 GB de RAM, 1TB de SSD e uma RTX 4070 e acompanha o Windows 11. Já não é acessível para muita gente, mas para quem trabalha, tem uma renda legal e está procurando uma atualização, é uma opção 100% considerável. E caso alguém que assista esse vídeo se interesse por esse computador e tenha essa possibilidade de adquirir, se você for pagar no cartão, esse anúncio tá cerca de R$500 mais barato do que comprar diretamente pela Kabum. Então vai ser uma opção que eu vou deixar aí na descrição. E nesse vídeo eu tentei compilar notebooks para todos os interesses, para todas as faixas de preço possíveis. Então, se você é alguém que quer ou precisa de um computador pessoal para trabalho, para estudar ou para se divertir aí, jogar, testar várias coisas, talvez você deva considerar fazer essa compra o quanto antes. Eu não gosto de ser alarmista, eu acho isso muito complicado, mas ainda assim, pelo que a gente está vendo aí, com a questão das IAs e com a questão do aumento dos impostos, nesse início de 2026, talvez seja interessante você avaliar se, caso você vá precisar de um computador para cumprir as suas atividades, talvez a melhor hora seja agora. O meu muito obrigado para quem chegou até aqui. Talvez tenham outros vídeos aqui no canal que pode interessar, mas para esse vídeo é isso. Até a próxima. Tchau, tchau.